E o 6 fala sobre liberdade conceitual. Porque eu chamei assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na velhice, na caducidade da lei. Libertados da lei. É engraçado porque a palavra liberdade aparece muito no capítulo 6, muito no capítulo 5, e parece que o conceito de Paulo para liberdade não é fazer o que se quer e nem fazer o que der na telha. Incrivelmente, o conceito de liberdade de Paulo está sempre atrelado a eu não ter de fazer para ser aceito. Isso é fascinante. Pense num grupo social, um meio onde você vive. Grupo de pessoas assim, que gostam de uma música, de um cabelo, de uma roupa. Muitas vezes nos submetemos a determinados aspectos visuais para nos parecer e ser aceitos por aquele grupo. Eu gostava muito de rock, como ainda gosto, mas eu era visualmente mais ligado a isso. Então, quando alguém começava a gostar de rock, e depois que a gente gosta de rock muito mais pesado, você zoa os caras que gostam de um negócio meio... Eu comecei ouvindo hard rock. Você gosta de hard rock? Eu não. Eu comecei ouvindo também, mas não gosta mais não? O Vitor gosta ainda? Um pouquinho, sabe? Bagulho de calça de couro. O Vitor ainda usa calça de couro em casa. Em casa ele usa. Mas eu odiava quando chegava o que chamávamos de poser. Quem era o poser? O poser era o cara que tentava ser o que ele não era. E aí, vinha uma menina que não sabia nada sobre aquele estilo de vida que a gente vivia, e ela vinha com uma camisa, claro, que ela acabou de comprar alquimia, que vivia ali, alquimia. Fear of the Dark, CD mais conhecido do Iron Maiden, a capa mais, aquele monstro da árvore. E aí você olhava e falava assim, pô, maneiro. Qual é a música que você mais gosta desse CD? Ah, não. Eu comprei essa só pra... Aí era só falar assim, você comprou essa camisa pra poder ficar andando com a gente, não é isso? Se falasse isso, se ela tivesse coragem, a pessoa ela diria, sim, é verdade, eu botei essa camisa e essa corrente também aqui do lado, né? Tá rindo ali, ó, o Zac Wilde. Aí essa corrente aqui do lado, isso tudo, sabe por quê? Porque eu queria andar com vocês e eu acho que se eu botar isso aqui vocês vão me ouvir. Era assim que a gente viu os poses. E geralmente os poses eram estilizados. E quando eles começavam a falar, a gente ia falar, ih, cara, já cortava aí. Fala, qual era a formação daquela discografia? O que eu quero dizer, brincando com essa analogia, era o seguinte: nós forçamos de ser cristãos, às vezes quando não somos, e às vezes ainda depois que somos, nós forçamos de crentez, quando Deus não quer isso. Quando Deus quer de fato que vivemos a liberdade cristã. É interessante porque um dos frutos diretos da queda do homem, da relação da quebra dessa relação do homem com Deus, foi um negócio chamado consumo religioso. E quando a gente olha para a lei enquanto consumo religioso, a gente pode ver inclusive divórcio, porque a lei permite isso por conta da dureza do coração do homem. E aí esse homem que Paulo fala, que lá no próprio versículo 5, que está se justificando, né? A lei está incitando paixões de pecado no coração desse cara, esse cara consegue se divorciar da própria lei, porque a lei dá essa margem. Porque o cara está debaixo da dureza do próprio coração dele. Verdade. E aí você dá margem para isso. E aí quando a gente pensa no nosso consumo religioso, por exemplo, a gente acaba confundindo fruto com qualquer produto. Por quê? Por que eu tô falando consumo religioso? Porque é basicamente o mercado. Sei lá, a gente quer fazer uma pizza. E aí eu vou no mercado, eu pego a farinha, pego a massa de tomate, pego as paradas lá, o fermento biológico, paradas assim. Eu pego os produtos que eu quero, vou no caixa, pago e vou pra casa pra fazer minha pizza. Ou eu compro congelado, que é mais fácil. Entende? E aí você tem dois tipos de pessoa. Eu gosto de fazer à mão, eu gosto de fazer, de comprar congelado, coloca lá pra fazer e pronto. Porque é uma realidade de consumo, o mercado serve pra isso. O problema é que a gente pensa na religião e a própria lei acaba fazendo que o nosso coração pense nisso como a realidade de consumo religioso. De forma que eu vou nos lugares para poder consumir os produtos, ou para vender os meus produtos, e a relação é toda uma relação dessa, de necessidade e demanda, vamos dizer assim, né? Quase que a realidade de mercado mesmo. E a gente vê Cristo fazendo justamente o oposto. Ele coloca essa relação de fruto. O fruto, como o André disse, é a única coisa que a árvore pode produzir. E é também todo o resultado daquele esforço interno da árvore, de absorver os minerais, as paradas lá, aquelas coisas que a gente fez na quarta série. E quando ela expõe isso enquanto fruto.
Então você não pode ver, sei lá, uma macieira dando carambola, porque a maçã é a realidade dela, é o fruto dela. E as pessoas que veem isso, olham para uma macieira e sabem que ela é uma macieira porque vê um monte de maçã pendurado. E aí a gente pensa na própria análise que Cristo dá para aquela figueira, né, frutífera, né, que a figueira tá lá, tá bonitona, e por fora ela tá perfeita, tá com as flores, tá com as folhas e tudo, só que na hora do fruto em si, aquela figueira não tem nenhum. Por quê? Porque aquela figueira é uma figueira doente, é uma figueira que só serve para estética. Né, e aí Jesus amaldiçoa aquela árvore e tal. Em outras ocasiões a gente vê, cara, tem um milagre de Jesus, que aquilo ali, pra mim, é o ápice da revolução sem ser revolucionário de Jesus. Que é quando Jesus cura o malandro, e ele pega aquele cara no sábado, o maluco é cego, Jesus cura aquele cara cuspindo no chão e fazendo um lodo no chão ali pra curar o amigão. Eu tenho um pastor que ele fala que esses milagres de Jesus curando o cego foi a partir daí que surgiu a denominação. Porque Jesus cura um cara só falando, o outro cara só tocando nele, o outro cara misturando o lodo. Aí uma galera fala, não, porque Jesus só cura misturando o lodo. A outra galera fala, não, Jesus só cura falando. E a outra galera que é mais penteca, não, Jesus cura abraçando, Jesus cura assim e tal. Cara, Jesus é Deus. E ele cura do jeito que ele quer. Mas naquela ocasião, o simples fato de cuspir no chão era tido como pecado. Porque você não podia cuspir no chão no sábado porque ia te demandar um esforço ali. Entende? Jesus podia não cuspir no chão, mas Jesus faz questão de cuspir no chão e fazer aquele lodo para curar aquele cara. Porque Jesus está justamente quebrando com a realidade de consumo das pessoas que olhavam para ele e pensavam no Messias judaico. No Messias que viria para restaurar as coisas e no Messias que cumpriria toda a lei e ia manter as pessoas debaixo do jugo da lei. Jesus vem, cara, não, eu estou quebrando com o jugo da lei. Eu estou mostrando para vocês. Quer que eu desenhe? Vou desenhar. Aí ele cospe no chão, faz o lodo e cura o cara a partir dali. Porque Jesus, ele vem justamente para quebrar com esse fruto direto do nosso pecado, que é essa relação de consumo religioso. E ele vem para mostrar de que o fruto, sim, é que vai demonstrar o tipo de árvore que você é, e não o seu produto. Né? Não é o quanto você, no seu namoro, né, você toca ou não no seu namorado ou namorada, que vai definir sua santidade. Mas o modo como você toca no seu namorado ou na sua namorada é um fruto daquilo que é uma realidade espiritual lá dentro. Então assim, não é eu dizer pra você que, se você fizer isso, você vai ficar mais santo. Mas o que você faz dentro do seu namoro denota. Claro que a gente precisa sempre ser amparado e ajudado e aconselhado, mas o que eu quero dizer é o modo como você faz as coisas e faz isso de forma natural. Claro, novamente, a gente é podado, a gente é consertado, mas isso demonstra muito. Demonstra muito. Estava pensando em 2 momentos sobre Jesus e lei. O momento da mulher adúltera, quando jogam ele, para decidir a questão, vai apedrejar ou não vai apedrejar? De acordo com a lei, tem que apedrejar e a gente tira aquela sujeira de perto de nós. E aí Jesus fala, bom, tudo bem, então vamos tirar a sujeira de todo mundo. Você que é limpo, tira a sujeira. Não tinha limpo. A lei não dava, a lei não limpava. O fazer o certo não te torna mais limpo. Isso é terrível. Só Jesus te torna mais limpo. E no segundo momento, assim, a gente pode lembrar de Jesus quando os caras chegam e falam para ele, por que os discípulos de tal jejum e os teus comem pra caramba? Então tá todo mundo o tempo todo tentando ser mais santo que o outro. Quando deveríamos ser santos por fruto. Quando devemos revelar isso em termos de fruto, nós tentamos fazer um ranking com isso. Né? E é claro, os que são salvos sempre vão buscar ser santos, porque a sua natureza frutifica a santidade. Então eles vão buscar ser mais santos por um ato de agradecimento a Deus e de se parecer com seu Pai. E aqueles que não são salvos vão ver os limites da lei, como David disse, tentar às vezes se divorciar dela, para poder fazer o seu pecado acontecer e ainda assim ser julgado correto. 7,7 vai dizer assim, e aí eu já passo para o David também, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, a lei é boa. A lei é boa. Não é... e os caras que não sabiam que estavam pecando antes da lei, pecaram. A lei é tão boa que mostra que pecaram. A lei é boa porque ela demonstra visivelmente o erro. E a partir disso pode haver o conserto. Mas a lei
não define em termos categóricos que só existe pecado depois da lei, porque senão Deus não mandaria ninguém para o inferno antes de Moisés. Então teve gente que fez coisa certa e coisa errada antes de Moisés e vai ser julgado segundo suas obras ou segundo a fé que tiveram, nesse sentido. Mas a lei é boa. A lei de Deus é boa. A gente vai ver isso daqui a pouco aí. Segue. Cara, um exemplo sobre isso. Cara, uma vez eu tava num treino do meu time num sábado. E aí chegou um cara lá, que não tava treinando. Tipo assim, o cara falou pra esposa dele: amor, eu vou ali na casa de um amigo meu e depois eu te busco pra gente ir pra festa de aniversário. A casa desse amigo dele que ele iria seria o treino do meu time. Porque o cara aí não pode treinar porque ele tá pegando a coluna. E aí o cara começou a ver a galera na hora do rachão lá, tipo, jogando e tudo mais. O cara do nada, tipo, com roupa de ir pra festa de aniversário. Ele entra no meio da formação, ele dá bola. Ele pegou a bola, saiu entrando, escaçando um buracão de maluco lá e tal. Só que no meio do caminho, ele rasgou a bermuda dele. Tipo assim, sabe aquele rasgou bem no meio da bermuda, assim, cara? Que negócio que não tem como esconder, sabe? O cara rasgou a bermuda. O cara levantou, a gente, cara, tu vai pra festa de aniversário daqui, né? Ele, eu vou, pô, a Lu tá me esperando. Eu falei, nem sabe que eu tô aqui no treino, não sei o que e tal. A gente, então, cara, porque tua bermuda tá rasgada. Aí o maluco bateu aquela cara de final de Avenida Brasil, você lembra? O cara ficou cinza, assim. E aí começou a tocar oi, de nada. O cara ficou assim. Tipo assim, cara, não tem como esconder que a bermuda tava rasgada de fora a fora. E a lei é mais ou menos como se fosse um espelho que te mostra que você tá sujo, cheio de lama, ou com a bermuda rasgada. Só que, por si só, não tem como você costurar sua bermuda. É como se, cara, você tá com o corpo cheio de lama. E aí você pega e você tira essa lama com a mão. Né? Tipo assim, você olha no espelho e diz, cara, tá bom, tô cheio de lama. E agora eu vou me limpar. E você pega com a mão e começa a passar. Vai chegar um momento em que você vai estar se sujando mais do que tá se limpando. Porque a lama vai ter pego na tua mão. E você começa a se limpar disso e você tá espalhando a lama, tá sujando mais ainda, ao invés de se limpar. Por quê? Porque para a limpeza dessa lama, para a limpeza dessa sujeira, você precisa de um fator externo, que é a água, que é o banho, que é tudo aquilo que envolve o banho. Eu espero que vocês tomem banho, sabe? Precisam de banho. Mas você precisa desse fator externo para poder se limpar. Você não consegue se limpar por si mesmo. E é o que Paulo está falando aqui. Paulo fala, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E aí quando ele olha para a lei, ele que achava que estava limpo, ele consegue ver, cara, peraí, eu não estou tão limpo assim, eu cobiço. Né? Eu tenho minhas concupiscências aqui. Só que não é através dela que eu me limpo, mas ela tem a sua função, que é a função de mostrar o quanto você é sujo, o quanto você é mau, na verdade. Né? Sim, a regra ela tem essa função, tá, gente? A regra da sua igreja, a regra do seu grupo social, ela tem a função de régua, tá bom? De régua, de medida. A lei traz a medida de Deus. A régua traz a medida de uma roupa, de um desenho. Então, a lei é a régua de Deus. Os 10 mandamentos são interessantes porque, além deles serem uma régua maravilhosa, eles denotam o caráter de Deus. As expressões de quem Deus é estão nos 10 mandamentos. Então, Deus não é cobiçoso, Deus não é mentiroso, Deus não é um assassino. Tudo aquilo que Deus diz não faça é o que ele diz acerca de si mesmo. Eu não sou. Eu não sou, portanto, não faça. Eu não sou, portanto, seja como eu sou. Entendeu? Em Levítico vai tratar disso e Pedro vai jogar lá na frente, que é o quê? Sede santo como eu sou. Então esse sede como eu sou tem a ver com o caráter de Deus. Para que você se adeque ao caráter de Deus por amor a Ele, por se identificar com a pessoa de Deus. Não para ser aceito por Deus. Ninguém que se identifica com Deus é aceito por Deus por fazer-se parecer. Nós nos identificamos com Deus a partir do momento que já fomos aceitos por Ele. Ninguém força a sua própria conversão. Ninguém promove sua própria conversão. Só o Espírito Santo converte um homem. Só o Espírito Santo consegue. Eu já ouvi pregações estonteantes. Eu já levei visitantes em dados momentos na igreja. E eu ouvi pregações que eu falava assim, agora converteu. Aí eu olhava para a pessoa do lado, no celular, olhando unha. Não converteu? O que está esperando? Então, essa é a questão crucial da coisa. Às vezes a gente está ouvindo a palavra certa com o coração errado. Talvez você esteja aqui ouvindo e com o coração errado possa pensar, não vou fazer mais nada que minha igreja pede.
não vou botar mais a roupa daquele jeito, cabelo daquele jeito, não vou chegar nas horas, não vou fazer os ensaios, sabe? Tudo aquilo que você quer quebrar. Eu tô preocupado com você, cuidado, isso aí é fruto de outra coisa. Isso é outra coisa. Então, a Bíblia diz que o coração de Caim era do maligno. Ele não matou Abel e ficou feio. Ele era feio por dentro. Ele era. Por isso matou Abel. Entende? Ele era do maligno. O 7:8 se cruza com 7:12 para dizer o seguinte. O 7:8 vai falar que o pecado, tomando ocasião do mandamento, despertou toda a sorte de concupiscência. Mas o 12 vai dizer, por conseguinte... Mas ele está dizendo que mesmo com isso tudo, a lei é santa, justa e boa. Esses 3 adjetivos são consideráveis. Santa, justa e boa. Significa que a lei é separada, santa. Ela não é algo que eu consiga fazer igual. Eu não consigo criar algo como ela. Ela é santa, ela é separada, ela veio de outro, ela veio de Deus. Aí está dizendo também que ela é santa, justa. Significa que ela aplica a medida exata do peso correto daquilo que deve ser feito, daquilo que é. E ela é boa. Indica que, quando cumprida, ela gera algo positivo. Então, toda a lei de Deus é positiva. Ela vai gerar algo bom para o ser humano, algo correto, algo digno, algo nobre, algo que vai frutificar para o bem. Nunca me esqueço de uma frase do Miguel falar dela, e eu já falei milhares de vezes aqui, mas eu li essa frase e nunca me esqueci, que ele disse: eu já li a Bíblia, e tudo que eu peguei da Bíblia para aplicar, funcionou, deu certo. Engraçado um ímpio falar isso, um cara fora daquilo que é cristão, mas por quê? Porque a Bíblia dá realmente boas diretrizes, até aquelas que não são diretamente aplicáveis no Evangelho. O Evangelho é: somos maus, Jesus veio nos salvar, Deus é bom, Deus nos salva. Isso é Evangelho, a notícia é essa. Agora, você não adulterar, o budista, se ele fizer isso, ele vai se dar muito bem. Se o islâmico também fizer isso, ele também vai se dar muito bem. Então, não adulterar é bom para todo mundo. Não cobiçar é bom para todo mundo. Não mentir é bom para todo mundo. Mas isso não torna alguém salvo. Salvação somente no Evangelho de Deus. O 7:9 dizia Paulo, fazendo uma analogia, um sentido figurado. Olha na sua folha, sem lei eu vivia. Paulo está falando no sentido figurado, como uma pessoa que tenha vivido antes de Moisés. Se fôssemos tomar a afirmação ao pé da letra, teríamos que aceitar também a expressão eu morri. Seu argumento é que, não havendo lei, o pecado não aparece. Lê comigo em voz alta isso aí. Porque a transgressão não é visível. Mas, quando surgiu o mandamento, então minha condição de pecador se revelou com clareza. Você, quando se converteu, você que é salvo, você que tem essa consciência de salvo aqui, você consegue pensar assim: cara, eu não acredito que eu fiz isso. Aí tu olha assim, coisa assim de 5 anos atrás, eu nem me fale. Tem uma vergonha, um abatimento. Por quê? Você estava fazendo com total consciência de que estava tudo bem. Aí quando vem a lei de Deus, a lei justa, santa e boa, ela mostra e fala: olha aí o que você estava vivendo. Olha a tua condição real. Aí você se envergonha. A lei, ela tem essa característica, né? Eu só não trabalhei o 11, se quiser pular. Você quer que eu fale do 11? Não? Pode ser, eu vou continuar lendo. O 11 diz assim: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. É uma analogia ao Éden, né? Você deve lembrar do que a serpente falou com Eva, né? Deve lembrar? Não é o mesmo, não é mesmo que Deus disse? Que se você comer, você vai morrer? Eu acho que não é isso não. Acho que a Eva foi sendo enganada pela própria lei, né? Jesus também foi tentado pela própria lei lá no deserto. O diabo falou: se tu és o filho de Deus, te lança, porque até os anjos dará ordem a teu respeito. Você está com fome? Transforma essas pedras em pães. Então, sabe, ele tentou com a lei enganar Jesus, como se fosse possível enganá-lo. Mas com a mesma lei ele enganou Eva. E essa mesma lei pode nos enganar por 2 coisas. Uma, nos tentando quando não salvos. E a segunda é já salvos achando que somos melhores porque fazemos a lei. Imagine aqui que existem pessoas que estão com essa caminhada, jornada cristã há muito tempo. Alguns exemplos aqui de pessoas que já caminham comigo, com a minha esposa, com a minha família há muito tempo. O David, o Vitor, Raquel e outros. Diego, acho que está aqui, eu vi o Diego por aqui, a Pam. Você imagina se alguma dessas pessoas em algum momento fala assim: André, eu já ando com você há 8 anos. Eu sou mais digno do que esse que chegou há 6 meses.
Bom, a gente pode ter mais afinidade, a gente pode ter uma relação mais longínqua, mas dizer que alguém é mais digno porque prestou mais serviços é típico de legalistas. Legalistas advogam lugares especiais por serviços prestados. Eu estou nessa igreja há 10 anos. Tudo bem, mas isso torna você o quê? O santo? Né? O suprassumo da santidade? Temos que ter o tempo todo essa sacada de lei, sabe? O tempo todo a gente vê se a gente não está querendo uma posição especial para o lugar onde a gente se encontra. O que a gente já fez na igreja, o que a gente já fez pelo evangelho. Já fiz muitos evangelismos. Uma vez eu vi um cara, eu falei, cara, vamos comigo para um evangelismo de rua. O cara, já fiz muito isso. Hoje eu já fiz minha parte. E eu vi o cara mais ou menos assim, ele tinha uma cota de evangelismo para gastar na juventude, ele gastou. E agora ele não gasta mais, porque ele já acha que já fez a parte dele. E não é um cara inválido nem nada. Não, ele sentiu que ele já tinha dado para Jesus aquilo que Jesus requeria. Que ele merecia. Jesus já dei 10 anos de evangelismo na minha juventude, agora eu vou seguir minha carreira. Ele era um diácono, um diácono. Ele falou assim, não, eu aperto a mão, o pessoal chega. Coisas marcadas pelo início da caminhada. Você é jovem ainda. Alguém chegar e falar, já li meu livro, já li muito livro. Se tiver 10 anos de cristianismo, você não vai ler mais nada, você não vai fazer mais evangelismo, você não vai discipular mais ninguém, sabe? Como se tivesse aposentadoria. Aposentadoria, né? Promoção horrível. Olha só. Com essa reforma aí, Vitor, eu duvido que ele consiga. Vamos lá. Por isso, desculpa aí, pessoal do tempo. É por isso que você tem, por exemplo, algumas pessoas que, sei lá, fazem algumas paradas ridículas, tipo, sei lá, marcar banco na igreja. Sabe qual é? Aí chega alguém mais novo, sabe que esse banco aí é meu, esse lugar, eu sento aqui há 20 anos. Isso é real. Tipo, e aí você vê coisas imbecis, tipo isso, sabe qual é? Aí tipo, não, que esse banco aqui é meu, já senta aqui há 20 anos, você não pode sentar, não é assim, não vai chegar agora. Já vi isso. Eu também já vi, deixa eu falar. E aí, ou então... Aí é meu, Marcos. Ou então você vê algumas pessoas, e isso é muito típico, por exemplo, de algumas realidades de consumo religioso, que o cara aponta pra todo mundo. Fulano tá errado. Eu não faço mais essas coisas não, que caducou. Tudo caducou. Tudo que é antigo caducou. E a pessoa fala, por isso, aí o cara bate no peito. Por isso que eu não leio a Bíblia tem 3 anos já. Porque eu não preciso mais disso. Isso é coisa de neófito, coisa de garoto. Garotinho na fé. Eu já sou homem na fé, crescido já. Por isso que eu não leio mais a Bíblia, eu fico aqui na minha... E cara, tem gente que realmente fala isso. Quem conhece. Não precisa citar nome, mas quem não conhece, existe gente que realmente está nesse tipo. Tipo, o cara olha para o exercício diário da fé e para ele, na realidade dele, isso é coisa de garoto. Ele faz isso que ele já cumpriu, já bateu a corda dele. Tipo, o cara que vai no trabalho, no final bateu o cartão lá, colocou o cartão na maquininha, vai estar livre, tá de boa para fazer o que ele quer é ser um velho resmungão e apontar para todo mundo. Né? Por isso que a gente vê esse... Cara, Paulo, quando escreve isso aqui, ele já tá coroa. Na verdade, Paulo se converte já não tão novo assim. Então, ele é um cara que fisicamente já tá velho. E ele é um cara velho que continua se esmerando para ser melhor na fé, para continuar na caminhada cristã dele. Né? A gente vê a própria palavra de Deus no Antigo Testamento falando que vai chegar um momento quando o Espírito Santo de Deus for revelado, for derramado nas pessoas, em que os velhos eles vão ter sonhos. Cara, isso é muito interessante, né? Velho projetando. O Espírito Santo entra na pessoa e a gente pensa na novidade de vida, e é algo tão vivo, algo tão pulsante, que impulsiona os velhos a sonharem. Independente da idade física deles, independente do quanto eles já tenham feito. Né? Isso é muito interessante, porque quando eu vivo uma realidade de consumo religioso, uma realidade onde a lei não serve simplesmente para mostrar aquilo que eu devo renunciar, ou mostrar o estilo de vida que eu levava ou que eu não devo levar, mas para balizar a minha vida, e eu começo a pensar nessa relação de serviço. Ou seja, já dei o que eu tinha que dar, agora eu tô de boa, caguei pra tudo. Aí, tipo, o cara vai tá aquele velho resmungão da igreja assim, quando na real a vida que o Espírito Santo nos impulsiona, quando ele é derramado na gente, é uma vida de renovação diária, uma vida de novidade o tempo inteiro. Né? Essa vida, esse modo de viver completamente novo, completamente diferente em Deus. Muito interessante. Ou 7,14, né? Vai no que David quer dizer dos velhos resmungões. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Lê esse final aí na tua versão, qualquer que seja. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Gente, olha só.
Isso está demonstrando a clara distância entre quem eu sou e quem Deus é e se revela na sua palavra. Por que eu estou dizendo isso? Uma pessoa fez um negócio comigo, um abençoado. E eu digo abençoado porque ele realmente me abençoou quando fez isso. Eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando sobre algo e essa pessoa fez... Presta atenção que isso aí pode ser enriquecedor para a sua vida cristã. Eu acho que vai ser. A pessoa fez um negócio e falou assim para mim: André, você me desculpa, mas essa sua fala tá soando um pouco orgulhosa. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: eu? 9 anos de caminhada com Deus, discipulo pessoas, leio a Bíblia todo dia, sabe, eu fiz uma lista e coloquei ela antes do pecador. Eu não duvidei, eu duvidei que alguém como, olha, tá entendendo, né? Como eu pudesse, nessa altura do campeonato, estar sentindo um orgulho bobo por algo bobo. E estava. Olha que coisa interessante, irmãos. Paulo está dizendo aqui, ó, e o David falou, Paulo já é um cara velho aqui, já está na casa dos 50 aqui pelo menos, no mínimo. E ele está dizendo que ele consegue ver distintamente de que a lei é espiritual e que ele é carnal. Então ele duvida dele. Ele duvida ao ponto dele, quando você procurasse Paulo, falasse: Paulo, você não acha que você foi irado demais com aquele irmão? Poxa, eu não digo com certeza, mas eu tenho boas certezas para dizer assim, ó, Paulo diria, pode ter sido, irmão. Ele consideraria o fato de, mesmo com uma longa jornada cristã, ele realmente está irado, além daquilo que ele deveria estar. Às vezes nós falamos com alguns irmãos, como eu naquela condição que acabei de apresentar, né? E a gente fala assim: irmão, você não acha que você está sendo orgulhoso? Irmã, você não acha que você está sendo invejosa? E a pessoa toma aquilo como uma ofensa, que é mais ou menos assim: olha só, você me respeita. Como se a gente estivesse falando com alguém que tomou a injeção de imunidade contra a inveja. Imunidade contra... Vocês estão entendendo? Não estão entendendo? Como um pecador pode se ofender quando outro pecador sinaliza que ele está cometendo um pecado, como se ele não tivesse de fato potencialidade dentro dele para cometê-lo. Como se eu chegasse para Raquel, tanto tempo que eu conheço a Raquel, eu falo assim: Raquel, você me desculpa, mas o seu julgamento é parcial. Você está sendo parcial. Chegasse para o David e falasse: David, você me perdoa, mas eu acho que você, nesse momento aqui, David, sua fala está sugerindo uma divisão entre as pessoas. E o David: André, eu? Sabe, Christian, né? Ó pai! Paulo está deixando claro que isso é possível, de que a nossa visão pode estar distorcida em relação a algo, porque Deus é outro, a lei de Deus é outra. Cada um de nós aqui tem de ter a certeza profunda de poder estar errado, e quando temos essa certeza, a chance é grande de acertarmos, né? Deus, pô. Não, Paulo deixa claro de que o problema não está na lei, o problema está no teu coração. Se o teu coração é mau, por isso, quando você lê a lei, que é uma lei fria, né, que não é uma pessoa como Cristo, por exemplo, você pode usar, inclusive, a própria lei que vem de Deus para poder se justificar e se colocar melhor que o outro, justificar suas paixões. Só, eu não posso esquecer, eu levei uma semana para admitir que aquele irmão dava certo. Porque eu fiquei tentando jogar a lei para mim. Tipo, cara, eu já passei por isso, eu já demonstrei pessoas... Desculpa te cortar, mas eu lembrei que eu levei uma semana para admitir esse pecado. Uma semana, para chegar uma pessoa e falar assim: cara, sabia que talvez você estivesse certo sobre aquilo? Cara, foi duro ter que admitir. Ainda mais porque é uma pessoa que eu discipulo, então você tem que falar, mas assim, pô, cara, sabe? Mas é uma humilhação benéfica, ela é positiva enquanto humilhação, porque ela declara aquilo que ele... Desculpa, não segue. Não, o teu coração não quer ser humilhado. Não quer. Por ele não querer ser humilhado, ele usa qualquer coisa, inclusive a lei, para não se deixar ser humilhado. Você olha, tipo, não, eu sou tudo, mas isso aí que você tá falando eu não sou não. Não pode ser. Não pode ser, tá ligado? É tipo assim, você começa a buscar os méritos que você tem
como se isso justificasse ou tapasse o demérito lá atrás de ter matado o próprio Deus, né? Tipo, como se fosse uma parada maneira. Assim, não, meu coração não é tão mal assim, eu deveria atravessar a rua. Né? Só que eu matei a raiz todo bem também. Então, se você for medir as coisas, você tá errado pra caramba já.